Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalmente, né? Eu tirei o tempo aqui para poder gravar esse vídeo e, como prometido a vocês, né, que eu iria contar o meu testemunho de como eu conheci o meu companheiro, né? E vocês estão reparando que está só eu no vídeo. Assim, eu até tentei, sabe, gravar com ele, nós tentamos, mas é muita correria, né? Tem muita coisa acontecendo para nós, né, em pouco tempo, mas que assim estamos muito felizes porque temos visto assim a mão de Deus mesmo, sabe, sobre todas as coisas em cada detalhe. E isso assim para nós eu não tenho nem palavras, sabe, para poder descrever o que Deus assim tem, sabe, tem nos proporcionado. A gente só tem que agradecer muito porque nós não merecemos e a gente reconhece como que Deus é grandioso, né? Perfeito. E vamos lá, né? Para quem já me conhece, para quem não me conhece, o meu nome é Tatiana e eu vou contar agora, né, esse meu testemunho de como eu conheci o meu esposo. O nome dele é Jabes e é uma nova história que o Senhor me deu, né? Eu particularmente não acreditava que seria, né, tão rápido, mas Deus é quem sabe de todas as coisas e cada dia que passa eu vou tendo mais e mais a certeza disso, né, de que realmente é Deus que sabe de todas as coisas. Bom, eu vou resumir assim, sabe, bem resumido, para vocês poderem entender um pouco, né, para quem não sabe, mas depois por esse resumo, né, bem pouquinho mesmo, né, pode depois estar olhando, porque eu tenho nas minhas redes sociais, né, o meu testemunho. E assim, eu sou uma pessoa que tive 3 perdas muito grandes na minha vida, né? A minha primeira perda, assim, que assim, parece que arrancou um pedaço de mim foi o meu irmão em 2016. Meu irmão, ele tinha 15 anos de idade, né? Ia fazer 16 anos e ele foi assassinado. E logo depois foi a minha filha, né? Com 8 meses de gestação. Eu tinha ido para a maternidade, que a minha bolsa tinha estourado, só que ao chegar lá foi constatado o óbito e logo em seguida foi o meu esposo, né? Devido a várias dores que ele vinha sentindo, por fim nós tivemos o diagnóstico, né, que ele estava com câncer e logo que a gente descobriu, ficou 2 meses, 2 meses e meio a 3 meses, né, e ele veio a falecer. E logo depois, né, que tudo isso me aconteceu, eu fiquei viúva. Eu, assim, confesso que fiquei perdida. Eu fiquei muito perdida, eu não... Sabe, fiquei sem entender o que Deus, né, tava querendo de mim, o que eu precisava aprender, o que eu precisava, assim, me corrigir, o que seria, né, da vontade de Deus, da minha vida dali pra frente. Porque o meu companheiro, né, o que faleceu, ele, assim, ele era esposo, ele era pai, ele era irmão, ele era, assim, tudo, um conjunto de tudo, sabe? Ele me ajudava muito, cuidava muito bem de mim. Então, quando eu fiquei viúva, primeiramente, né, assim, eu ter me visto que eu permaneci de pé, né, depois de, de saber que, além, né, da minha filha, agora tinha ido o meu esposo. E quando eu me via de pé, quando eu me vi de pé, a única coisa que eu conseguia ver era o poder de Deus. Eu costumo dizer, né, que o meu testemunho, ele é assim, pra mim, primeiramente, prova de que Deus existe. Não é porque eu sou forte, não é porque, sabe, eu aguento, coisas assim. Não, é porque realmente Deus existe e Ele mostrou que quando nós confiamos nele, de fato, Ele opera, assim, um grande milagre. E o milagre que Ele operou na minha vida foi a paz, uma paz que eu não sei explicar, gente.
Eu costumo dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele pegou a minha dor, sabe? Uma dor que era para eu sentir. Desde a perda do meu irmão, depois da minha filha e do meu esposo, eu acredito que o Senhor não, sabe, não me permitiu ter essa dor assim, porque eu confiei. E eu confiei que o Senhor, ele sabe de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho assim uma esperança gigante na volta de Jesus Cristo. Então eu acredito que as pessoas que morrem em Cristo Jesus, essas pessoas elas vão ressuscitar quando Jesus voltar. Então isso me dá uma paz tão grande, né? E eu espero que você que crê nisso também tenha essa paz. É difícil perder alguém? É muito difícil. Nós não fomos feitos para isso, né? Nós não conseguimos nem compreender essas coisas. E é algo que nos machuca muito. E é por isso que eu tenho a certeza do poder de Deus. Por ser algo tão forte, que a morte é algo tão forte, mas tão forte. E eu vi que nessas 3 perdas que eu tive, o Senhor operou assim um milagre tremendo na minha vida, sabe? E o milagre, como eu torno a dizer, foi a paz grandiosa que Ele me deu. Até hoje eu não consigo compreender, sabe? Como eu costumo dizer muito, várias vezes eu pegava em mim, sabe? E ficava assim, meu Deus, como que eu tô de pé? Como, Senhor, como que eu tô de pé? Na morte do meu irmão, eu pegava, sabe, assim no meu peito, falava, Senhor, cadê aquela dor, assim, que geralmente aquele aperto, aquela coisa ruim que a gente sente, uma angústia. Não conseguia ter isso, gente. E eu louvo muito a Deus, sabe, por essa paz que Ele me deu. E eu tenho essa plena confiança em Deus e ninguém, sabe, irá me tirar isso. Então, é isso que me manteve de pé. Bom, depois que eu fiquei viúva, para quem tava de fora, né, talvez não via, que eu errei bastante, sabe? Teve momentos da minha vida que eu pensei que estava indo em um caminho, né, que era legal, mas Deus é tão bom, que quando nós, mesmo tendo escolhas, né, que não estão do agrado do Senhor, mas se nós, assim, formos sinceros mesmo de coração e falar, Senhor, se não for a tua vontade, por favor, que o Senhor faça qualquer coisa, mesmo que vai me doer, mesmo que vai, seja lá o que for acontecer comigo, né, que o Senhor não me permita, né, continuar em um caminho que não tá legal, que o Senhor me mostre mesmo, que o Senhor me ajude a ver. E o Senhor, Ele ajuda, o Senhor, Ele nos resgata, porque é a vontade dEle, né, é nos manter no caminho correto. Então, assim, eu errei, eu caí, mas o Senhor sempre ali, sabe, me ajudando, me levantando. Eu falo que vocês que me seguem, que me acompanham há muito tempo, vocês não têm noção do quanto Deus já me fez lembrar de vocês em momentos que eu, sabe, me sentia muito fraca. E o Senhor me fazia lembrar que eu precisava manter firme para que vocês, assim, pudessem ver que realmente Ele existe. Sabe, que realmente nós podemos confiar nele porque Ele dá paz, gente, Ele dá paz. Confie, confie, mesmo que tudo esteja indo, sabe, de uma forma que você não queria. Aprenda a confiar no Senhor, a entregar nas mãos dele e saber que Ele sabe o melhor. E o que eu aprendi também muito é que nas nossas dificuldades nós temos muita oportunidade para sermos moldados, para que o nosso caráter, sabe, seja transformado conforme a vontade de Deus. E que seja esse, né? Que seja esse o nosso desejo. Bom, como eu conheci o Jabes, né? Vamos para essa parte. O Jabes, ele apareceu em um momento em que eu não estava legal. Eu não estava bem quando ele apareceu, eu não estava, sabe, emocionalmente, eu posso dizer que espiritualmente, sabe, eu tô falando muito, sabe, né? Quando a gente conversa, né, com pessoas que falam uma certa palavra, a gente pega isso e nem percebe. Mas vamos lá. Como eu falei, eu conheci o Jabes em um momento em que eu não estava muito bem. E uma coisa que eu costumo dizer é que é diferente você ler a Bíblia e você estudar a Bíblia. E é o estudo da palavra que vai te dar paz, é o estudo da palavra que vai te dar compreensão, que vai te dar clareza mental, que vai te dar discernimento. E eu estava em falta, né, nesses estudos.
Eu não deixava de orar, eu não deixava de ler a Bíblia, mas, gente, é muito diferente você estudar e você apenas ler, sabe? É muito diferente. E quando eu conheci o Jabes, ele me ajudou demais nisso. Ele me voltou para esse caminho de estudar. E nós nos conhecemos, eu não vou lembrar a data, mas se eu não me engano foi em agosto, gente, foi final de agosto, não vou lembrar. Eu poderia ter deixado tudo anotado, né? Mas a pessoa aqui, você já viu, a gente anota uma coisa, mas esquece outras. E como ele não está em casa, não tem como, né? Eu perguntar a ele, porque ele sabe, já eu não. Mas eu acho que foi para final de agosto, assim, que nós nos conhecemos. Ele me mandou um convite no Facebook. Eu aceitei porque eu vi que ele tinha amigos em comum, né? Amigos nos quais eu particularmente admiro muito, né? Ele era da mesma religião que eu. Enfim, aceitei. E aí no mesmo dia, né, que eu aceitei ele conversou comigo, né, baseado naquilo que ele leu no meu perfil, ele, né, foi me fazendo algumas perguntas e tudo mais. E no final dessa conversa, ele deu a entender que ele queria o meu WhatsApp, mas eu não passei o meu WhatsApp pra ele, né, enfim. Eu acho que depois disso acabou a conversa e, se eu não me engano, não sei se passou um dia ou se passou 2 dias, assim, do nada eu lembrei dele, sabe? Lembrei do rapaz que eu aceitei no Facebook. E daí eu comecei a pensar que a conversa dele foi assim, foi uma conversa tão diferente e tal, a forma com que ele me perguntou e tudo mais. E eu fiquei pensando, gente, eu acho que vai que eu, né, eu fui demais, alguma coisa assim. Então eu fui lá, eu chamei ele, né, fui puxar algum assunto, e depois eu pedi ele desculpa, né, por eu não ter passado o meu telefone, mas que eu não sou de passar meu telefone assim, né, enfim. Nisso a gente, né, pegou o WhatsApp e depois uma coisa que eu gostei muito, né, foi que ele não me chamou de cara no WhatsApp. Ele demorou a me chamar no WhatsApp. Isso, assim, pra mim foi muito bom. E então a gente começou a conversar, né, foi criando uma amizade muito rápida, porque os nossos gostos eram muito parecidos. O que ele falava era o que eu falava. O que eu quero dizer é que o que ele acreditava era o que eu acreditava, né? Então nós íamos trocando muitas informações, né, quanto às coisas do Senhor mesmo, né, as coisas da Bíblia e tudo mais. Como eu falei, ele me ajudou muito a voltar para os estudos da Bíblia. E assim, quem também me acompanha lembra que eu falei que eu estava com plano de ir para uma escola missionária, né? E daí entra, gente, agora começa a entrar assim. Cada um, eu costumo dizer que tem a sua. Cada um tem a sua intimidade, a sua comunhão com o Senhor, a sua particularidade, não é? Claro que nós precisamos, assim, tomar muito cuidado, né, em todas essas coisas, saber entender mesmo aquilo que vem, o que não vem do Senhor, porque eu falo isso por experiência mesmo, sabe? Eu já passei por coisas que eu pensei que era e não era. Como que se nós não tomarmos cuidado, o inimigo ele nos engana, sabe? Então é bom a gente tomar muito cuidado nesses detalhes. E uma outra coisa é sempre ir pelos princípios. Pode assim pode acontecer o sinal que for, não importe. Se não estiver dentro dos princípios, descarte, tá? Eu falo isso por experiência. Ainda terei oportunidade de contar alguma coisa sobre. Mas vamos lá. Como eu falei, né? Ao a gente conversar, eu descobri que ele estava em uma escola missionária. E, gente, quando ele me falou isso, eu achei muito incrível, sabe? Porque, assim, eu achei admirável ver que um rapaz, né? E eu achava ele assim, pelo perfil dele, achava ele um rapaz bonito, um rapaz assim, a gente sempre pensava, gente, que legal. Porque hoje em dia, né, a gente vê muita. Eu não vou falar jovem, porque meu esposo hoje, né? Mas ele não. Meu amorzinho vai ver esse vídeo. Mas eu não me acho jovem mais, né, gente? Eu já vou o quê? Fazer 28 anos de idade. Então ele já vai fazer 30, né? Daqui uns meses. Mas tudo bem, pode ser que seja jovem. Mas assim, pra idade dele, pra o porte dele, que até então eu não sabia a idade dele, então ele aparentava ser muito novo, eu achei muito incrível, né? Saber que ele estava em uma escola missionária, dedicando a sua vida mesmo ao Senhor, porque quem vai pra uma escola assim é porque realmente, sabe, se desprendeu das coisas do mundo. E aquilo me encantou, né? Me deixou assim, feliz por ele. Não que eu me interessei nem nada, gente. Certeza que não fui. Eu falo isso pra ele sempre.
Enfim, nós fomos conversando, eu expus, né, que era o meu desejo ser missionária, aquela coisa toda. E de tanta gente conversar, ele sempre me orientar para poder orar, né, e colocar nas mãos do Senhor. Eu falo que tudo isso que aconteceu me ajudou muito, porque eu já estava muito, assim, como eu posso dizer? Eu vi que quando ele falava isso, né, para eu poder, né, me dedicar à missão, eu comecei a ver que eu estava presa às minhas coisas. Eu ficava pensando, ai, mas minha casa vai ficar sozinha. Ai, e os meus cachorros. Eu comecei, sabe, a colocar um tanto de coisas assim. Enfim, eu orei bastante ao Senhor, perguntando a Deus, sabe, qual era a vontade dele, que ele me revelasse essa vontade, por favor, porque eu falava, Senhor, o Senhor já me conhece, por favor, me ajuda a entender. E, gente, eu tive um sonho tão lindo, sabe? Num sonho eu ajudava uma moça, ela tava com muita dor de cabeça no sonho, e eu ajudava ela, né, quanto a essa dor, ajudando ela, assim, a curar, né, a dor de cabeça dela com recursos naturais, né, com a medicina natural, e depois eu orava por ela. Então aquilo, né, quando eu acordei, eu vi que pronto, esse é o desejo de Deus mesmo, né, com que eu me dedique à obra. Então, ter tido essa certeza de que eu precisava me entregar 100% à obra missionária me fez entender que eu não precisava me preocupar com casa, cachorros, e eu fiquei feliz, pois nada me prendia. A insistência do Jabes para eu orar e ver se era a vontade de Deus eu ir para a escola onde ele estava me ajudou a aceitar e me entregar literalmente sem reservas. Então, como eu já estava conversando com ele, e eu também já tinha, assim, um sonho, uma grande vontade de ir para uma escola missionária, e fora que a escola onde ele estava, lá é regido, né, por uma pessoa, assim, que eu admiro, nossa, admiro, assim, 100%, né, então eu fiz minha inscrição, fui chamada, gente, eu fui chamada, sabe, eu me emocionei demais, eu fiquei muito feliz e tudo mais. Só que para vocês entenderem uma coisa, aí entra aquela questão da particularidade com Deus, né? E eu acredito que aqui também começa a entrar o meu testemunho, né? De, assim, eu e Deus, né? E cada um, como eu falei, cada um tem seu íntimo, né? Sua particularidade com Deus. E assim foi o que me aconteceu. Eu vou expor no vídeo, por quê? Porque eu acredito muito nisso, né? Como eu falei no início, claro que nós devemos tomar muito cuidado com essas coisas, mas a gente deve avaliar bastante todas as coisas, se basear principalmente nos princípios, né? Nunca fugir disso. Bom, logo quando eu conversava com ele, e né, ele falava né, que eu tinha tudo, né, para ser uma missionária, aquela coisa toda, e assim, era minha vontade, era meu desejo, né, me dedicar mesmo. E então, quando ele um dia, né, que até então pra mim foi brincando, eu juro pra vocês que pra mim tinha sido uma brincadeirinha. Ele me mandou assim, ó, vai orando ao Senhor, né, eu também estou orando bastante, assim, tal, tal, tal. Aí ele virou e falou assim, vai que é pra gente se casar. E quando eu li aquilo, rapidamente, na minha cabeça, eu falei assim pra Deus, até parece, Senhor. Vai que é pra gente casar. Ah, acho que agora esse rapaz. Eu não entendi o porquê que ele falou isso, mas até parece, porque se fosse pra gente se casar, se fosse ele mesmo, ele iria morar aqui perto, mas ele tá morando muito longe, né? Não tem nem cabimento ser ele. E eu tenho muito isso, né? Eu converso e aquela coisa às vezes a gente conversar e ter respostas, né? E eu acredito muito, né? Nessa minha intimidade com Deus. E dali eu ouvi assim, eu tenho o poder de trazer ele de volta. E naquilo eu balançava a cabeça assim, sabe? De que, ai, tô ficando doida. E teve uma vez que eu ouvi, sabe, gente, sem mentira nenhuma. Uma vozinha falava que ele não ia ficar na escola até o final do ano, né? E ele ia lá na escola onde ele estava, no caso, ele se formaria, né?
E depois ele já ia para um campo missionário, né? Para alguma cidade que a escola enviasse ele. E, gente, como eu falei, eu tinha sido chamada também, minha passagem aérea já estava marcada. E foi quando ele me deu a notícia, né, de que ele não iria ficar até o final do ano. E assim, pensa numa pessoa que ficou perdida. Fui eu, fiquei perdida. Fiquei bastante perdida mesmo. Mas eu falo com ele até hoje. Esses dias pra trás eu tô, amor, eu não consigo entender como que eu fui parar em São Paulo. Ele vira e fala assim, foi o Espírito Santo mesmo, porque, sério, gente, eu não consigo entender até hoje como que eu fui, sei lá, o que me levou aí, sabe? Só sei que eu fiquei, assim, muito preocupada, muito, assim, querendo entender, querendo saber o que aconteceu, por que ele saiu com aquela coisa toda. E ao mesmo tempo, né, seria bom pra gente poder conversar, porque eu sou uma pessoa, gente, que acredito muito nas pessoas. E eu sou daquele tipo de pessoa que, assim, se você me dá a sua palavra, se você fala qualquer coisa comigo, por isso que eu, assim, eu brinco muito, mas ao mesmo tempo eu não gosto de brincadeiras com coisas sérias, porque coisa séria pra mim é coisa séria e ponto final. Então, quando ele, né, falou essa questão de vai que é pra gente casar, depois passou um tempo, foi aí que eu descobri que ele estava interessado em mim, porque ele confessou, ele falou que estava interessado em mim, propôs pra gente poder, né, buscar mesmo de Deus, porque essas coisas assim, né, a gente pode se enganar muito. Enfim, ele falou, né, qualidades que ele viu em mim, e foi falando bastante coisas, mas, né, ele dizia que era bom a gente orar bastante mesmo, ele até falava muito jejum, muita oração, porque essas coisas, né, a gente pode se confundir, e a gente precisa entender bem, né? Enfim, fui para São Paulo. Logo depois que ele saiu da escola, eu fui para São Paulo. Eu cheguei praticamente no mesmo dia que ele chegou, né? E daí a gente conversou muito, conversou bastante, muito mesmo. E aí entra uma coisa, gente. Logo quando eu fiquei viúva, eu tô tentando ser rápido, que a gente já tá em 21 minutos, mas vocês vão ouvir o meu testemunho, porque vocês precisam, assim, ver como é bom quando a gente confia no Senhor. E uma coisa eu falo pra vocês, não tenham medo, sabe, de se lançar mesmo pra Deus, de pedir Ele coisas baseado naquilo que a palavra dele nos deixou, e pode ter certeza que Deus, sabe, todo-poderoso, ele tem todo o prazer em nos dar aquilo que realmente é a vontade dele. E daí entra que quando eu fiquei viúva, eu tive uma conversa com Deus, né? E falei com o Senhor que eu não sabia qual seria a vontade dele para minha vida, se de fato seria a vontade dele com que eu casasse novamente. Gente, eu juro que eu acreditava que não, sabe? Algumas amigas minhas sempre falavam, Tati, você vai sim se casar, Deus vai restituir assim, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. Só que eu ficava assim, ai gente, será? Eu acho que eu já tive, sabe, a oportunidade de tudo, já fui feliz, tive um casamento feliz, tive a oportunidade de ter uma filha, apesar que eu não, né, não tive a oportunidade de criá-la, mas eu tive. E eu ficava colocando isso como assim, se eu já, sabe, se eu já tivesse o que deveria ter e pronto, sabe? Enfim. E daí eu tinha falado com Deus, né? E na minha conversa com Deus eu meio que fiz uma listinha. E depois que eu conheci o Jabes, né? Ele me confessou que ele também fez uma listinha. E foi quando ele me falou, logo quando ele me falou que ele estava interessado em mim, ele falou pra mim bem assim, olha, não que eu seja alguém que, sabe, que olhe muito assim, ele falou desse jeito, não que ele estava querendo tudo perfeito, mas que nós sempre temos uns pré-requisitos, né, para escolher todas as coisas na nossa vida, é assim que nós devemos ter, né, e que ele tinha aprendido isso. E então ele fez essa lista,
né, da pessoa no que ele iria se basear para escolher a pessoa. E ele falou que quando ele ia conversando comigo, e cada vez mais que ele ia conversando comigo, ele falava que como é que ele chegou? Ele mandou uma setinha tudo verdinha. Ele falava que eu ia, assim, passando em cada ponto que ele colocou, né? E na hora eu fiquei surpresa, porque eu fiquei, uau, como assim? Ele fez uma lista e sem ele nem saber que eu também tinha feito uma lista. E ele também tava passando, né? Mas eu não ia falar assim, né, gente? Obviamente que não. Mas ele tava passando. E na minha lista, uma coisa que eu pedi a Deus em primeiro lugar é que o Senhor me mandasse alguém, se é que realmente fosse a vontade dele, mas que essa pessoa fosse dedicada à obra do Senhor, que essa pessoa, ela acreditar 100% na Bíblia. Por que que eu falei isso, acreditar 100%? Porque nós temos o defeito, né, de lermos algo que talvez não vai, assim, não vai nos beneficiar em alguma coisa, vai contra aquilo que eu gosto e daí a gente já não aceita, né? A gente já, mas eu acho que não é bem assim. E eu não queria uma pessoa assim, sabe? Eu queria uma pessoa que realmente ela tivesse assim, a humildade no coração para poder aceitar aquilo que a palavra, né, disser. E então juntos, né, nós dois estudássemos, né, e estaria assim, sempre ali falando, Senhor, se for a tua vontade, amém. Né? Se não for, que o Senhor nos ajude a compreender. Enfim, eu queria alguém assim, né? Porque eu acredito que é assim que nós devemos ir à palavra do Senhor, né? Com humildade mesmo, porque às vezes tem coisa que eu acredito que realmente é e não é. Então, é melhor o quê? Eu ser uma pessoa, buscar essa humildade do Senhor, né? Buscar, Senhor, eis-me aqui. Se realmente não é isso, me ajuda a compreender. Porque é mais fácil, né, da gente dessa forma, ser guiado na verdade do que permanecer no erro. Então eu queria alguém assim, queria alguém muito inteligente. Gente, eu pedi a Deus, uma pessoa muito falava, eu falava ainda assim, ser uma pessoa muito, 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 muito inteligente, Pai, por favor, né? E que principalmente me ajude nos estudos da tua palavra. E gente, o Jabes, ele assim, sem ainda ele me falar de interesse, sem nada, as únicas coisas que nós conversávamos era sobre Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Ele estava sempre ali me orientando em alguma coisa. Aí ele me passava algo novo e sempre me perguntava: você assistiu? Você leu? E aí? O que você achou? E assim, 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 assim. E, nossa, ele não tem noção. Eu acho que ele nem consegue compreender o quanto que ele me ajudou espiritualmente. Pedir alguém, gente, olha só um detalhe. Isso, eu e Deus. Eu falei, Senhor, eu acredito muito, muito mesmo no Senhor. Acredito que quando o Senhor fala sim é sim, quando o Senhor fala não é não. Então eu acredito que se essa pessoa aparecer, se realmente aparecer dessa forma, é do Senhor. Então, nossa, seria tão grandioso, meu pai. Eu lembro que eu falei desse jeito. Falei, seria tão grandioso se essa pessoa me pedisse em noivado de uma vez, sabe? Não que a gente namorasse, mas que fosse noivado, porque, gente, eu morria de medo, sabe? De às vezes me relacionar com alguém e namorar, de repente aparecer que eu tava namorando e de repente terminou. Eu tinha muito medo. Então eu coloquei isso na minha lista, né? Da pessoa me pedir em noivado. E eu falei que de fato fosse um príncipe, né, gente? E uma coisa também na minha lista que eu falei com Deus foi que essa pessoa ela tivesse a vontade, o desejo de morar em uma cidade pequena, que ela fosse desprendida, sabe, a cidade grande, porque minha vontade era mudar da cidade grande, mas eu particularmente não tinha essa condição toda, né? E nem tinha assim, sei lá, ninguém assim que eu conhecia ou que talvez eu pudesse pensar, dá para eu poder fazer essa mudança. E obviamente eu também acredito que tudo tem o seu tempo, né? Então, essa foi minha lista. E daí, né, como eu falei, voltando, eu tinha ido para São Paulo, a gente conversou bastante, foi quando eu comentei da minha lista, ele tornou a reforçar dele, e nós começamos a ver princípios e tudo mais. E por fim, gente, teve um dia, nossa, esse foi um dia assim, para mim muito bonito, porque eu não, assim, fora os detalhes, sabe? Se eu for contar pra você, gente, vai dar
uma hora, vocês não estão entendendo, vai dar uma hora, porque foi detalhes que eu fui falando com o Senhor, e é bem aqui, sabe, no pensamento, coisas que eu orava a Deus em pensamento, e detalhes, o Jabes, ele foi assim, fazendo tudo isso acontecer, tudo que eu falava com Deus, de repente, ele fazia algo, eu não acredito, eu ficava assim, eu não acredito, meu Deus, ai Senhor, será? Ai, meu pai, meu Deus, por favor, não me ajuda, não me deixe enganar, meu Deus, eu te peço. E eu, assim, como eu falei pra vocês, quando eu conheci ele, eu não tava sabe, eu não tava nos meus melhores momentos. Então, o meu medo de errar tava muito grande. E daí, ele conversou comigo e ele foi falando muita coisa, ele foi falando qual era o desejo dele, ele foi falando o porquê que ele se interessou. Ai, gente, eu tô com medo, porque o meu celular apareceu aqui de limite, então tem que ficar vigiando, porque se ele parar de gravar aqui, eu tenho que saber onde eu parei. Mas então, assim, ele conversou comigo, né, o propósito que ele tinha, né, pra vida dele. Ele contou, porque ele, assim, ele nasceu na igreja, só que chegou um momento da vida dele, né, em que ele se desviou e depois ele voltou. Então ele contou tudo isso pra mim, sabe? E falando qual era o desejo dele, assim, de realmente servir a Deus e fazer isso, fazer aquilo outro, e que queria alguém que realmente tivesse a cabeça sabe, de missionária, que fosse desprendida de coisas do mundo, essas coisas todas. E daí ele falou comigo, ele me pediu em noivado, e eu fiquei assim. "Ah." Aí ele até brincou, né? Falando algumas coisas assim do povo do passado. Gente, quando ele me pediu em noivado, eu fiquei assim. Sério, eu fiquei sem acreditar. Eu fiquei sem acreditar, mas eu aceitei, né? Eu aceitei porque, sei lá. Gente, às vezes eu falo com ele, às vezes, amor, às vezes eu fico assim, como assim? As coisas aconteceram e eu acho que parecia que eu tava, não sei, tava movida a alguma coisa assim sobrenatural, sabe? Enfim, os propósitos nos uniram, sabe? Nossos propósitos eram semelhantes. Nós, assim, né? Nós não namoramos, noivamos direto. Claro que eu não vou falar pra você, assim, que é a melhor coisa a se fazer. Que não, né? Eu, como uma pessoa que também gosto muito de orientar, né, pessoas nesse quesito relacionamento, é claro que você precisa conhecer a pessoa com quem você vai se relacionar. É claro que você precisa se basear muito no assim diz o Senhor, nos princípios, né, para você saber se realmente a pessoa com que você está se relacionando, ela está sendo aquilo que você, né, tem aprendido na palavra do Senhor. Enfim, mas eu falo que o meu caso é uma história, são coisas, são pedidos, é, são orações que eu vi ali que estava sendo atendida. Sabe, tudo estava indo conforme eu conversei muito, tudo estava indo conforme as coisas que eu já havia conversado muito com o Senhor. Então eu não tinha dúvidas, né? Foi isso que me aconteceu e por isso que o nosso casamento assim foi rápido, no modo de dizer, né? A gente, depois que se conheceu, eu acho que deu 5 meses, acho que foi isso, 5 meses ou 6 meses, nós nos casamos, né? E me faz lembrar uma amiga minha também, que a história dela também é muito linda, gente. Eu tô falando isso pra vocês verem como que é possível acontecer. A história também dela é maravilhosa, sabe? E ela, acho que foi isso mesmo, 7 meses, se eu não me engano, ela noivou e casou. Tá uma pessoa, graças a Deus, muito feliz. Hoje eles, né, já têm um filhinho também. Então, assim, é possível acontecer? É possível, né? Mas, torno a dizer, né? Eu, assim, sei muito bem tudo que eu falei com Deus, sei muito bem tudo que eu passei, sei cada oração. Então é por isso, repito, que eu não tive dúvida da escolha que eu fiz. E o Jabes também, né, não teve dúvida da escolha que ele fez, né? Porque ambos escolheram um ao outro, né? E é uma grande responsabilidade. E daí, uma coisa que, assim, eu amei, gente, é ver que ele ele tinha um conceito, né, sobre o que é o amor, o que é amar alguém,
da forma com que eu tinha também esse conceito. E tudo que ele ia falando, tinha hora que eu falava pra ele assim, gente, eu te ouço, parece que sou eu falando. Parece, sabe, era muito parecido, gente, era muito parecido. Então, como eu falei, nossos gostos parecidos também nos uniu, né? Os propósitos baseado na palavra do Senhor. Para quem é adventista sabe, baseado nos espíritos de profecia, né? E assim, uma coisa que ele falou e que eu fiquei admirada, porque era o que eu acreditava, foi quando eu vi que ele já tinha feito uma pregação, ele me mostrou um pedaço da pregação dele, e quando eu assisti eu falei assim, meu Deus. E lá ele usava, né, esse pequeno textinho aqui. Esse texto tem no livro Lá Adventista e tem no livro A Ciência do Bom Viver. Ambos os livros, né, é da autora Ellen White. E diz assim, é o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. E isso é o que eu acredito. É o que eu acredito, sabe? O amor, como eu lembro até hoje, gente. O meu esposo me explicando isso. E quando ele falava, eu ficava assim... Não, não. Eu pensava, às vezes eu pensava, não daria certo não. É muita coisa parecida. E quando ele me falou que ele acreditava que amor não era... Que ele aprendeu, né? Que o amor não era um sentimento. Que não era algo que tinha que pegar fogo, aquela coisa toda de olhar pra pessoa, sabe? E sentir aquele frio na barriga, aquela coisa toda. Mas que era um princípio. E como eu acabei de ler aqui, olha, o amor é um dom precioso, é um dom que nós recebemos de Jesus Cristo, né? A afeição pura e santa não é um sentimento, mas princípio. Então, você vê que quando nós pegamos assim, Deus, ele é o quê? Ele é o amor. Então, você começa a ver como que esse amor nos trata. Como que esse amor é conosco. É um amor que ele olha, vê os nossos defeitos de caráter, ele nos aceita como nós estamos, mas ele não quer que nós permaneçamos da forma que ele nos acolheu, né? Esse amor é um amor que ele te transforma no melhor que através dele você pode ser. O aperfeiçoamento desse caráter, ele é movido através desse amor, né? Ele é transformado por esse amor. Então, olha só, o entendimento do amor, como é assim, grandioso. Não é algo que o mundo hoje em dia prega, né? É aquele amor, como eu falei, que pega fogo e depois acabou. Então, o amor, ele requer sacrifícios. Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, ele deu a sua vida. E nós que dizemos amar alguém, a Bíblia mesmo menciona, né? O esposo deve amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. E você lê aquilo e você fala, até parece que vai ter alguém assim. Só vai existir essa pessoa dessa forma se essa pessoa buscar realmente do Senhor compreender o que é o amor. E o Senhor vai implantar, sabe, aquilo nele. Ele vai começar a ser guiado pelo próprio amor. E nós não podemos aprender o que é o amor senão do próprio amor que é Deus. A esposa deve respeitar o seu esposo, ser submissa ao seu esposo, tá? Eu não vou nem entrar nessa parte de submissão aqui, porque já era outro vídeo, já era muitas coisas para nós podermos conversar. Mas não é essa submissão que muitos já pensam, né? Tipo, o esposo mandou, a esposa calou a boca. Não é essas coisas, gente. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Se o seu esposo, ele te ama, ele te trata com respeito, te trata assim como uma princesa mesmo. Ele tá sempre mantendo as coisas dentro de casa, sabe?
trabalha, dá o seu melhor, dá o seu melhor em casa, você não tem prazer de deixar a casa sempre bem arrumada, cheirosa, de fazer a melhor comida para ele, porque ele é um excelente esposo para você? Então, é mais ou menos isso aí, sabe? Que entra essa questão de uma submissão também. Ninguém é submisso a uma pessoa que é infiel a Deus. Ninguém é submisso a uma pessoa que não a trata, né, conforme a mulher merece. É complicado, né? É difícil. Enfim, respeito, né? Gera respeito. E, gente, voltando aqui para nós finalizarmos, né, esse meu testemunho, eu pedi, como eu falei na minha lista, tava alguém que tivesse a vontade de sair da cidade grande. E logo quando nós nos casamos em São Paulo, né, porque o Jabes, ele é de São Paulo, e ele tinha mais familiares do que eu, então, assim, foi decidido casarmos em São Paulo. E é engraçado que quando eu pensava nessa possibilidade de casar novamente, eu ficava assim, com o pensamento de, às vezes, casar fora, sabe? Lá de Minas, em outro local. Sabe coisas que você pensa? Isso aí já é coisas que eu penso, né? Eu não falo que foi algo assim, revelador. Mas eu falo algo assim que eu pensava, eu ficava pensando naquilo. E de repente até o que eu pensava aconteceu, gente. Até o que eu pensava aconteceu. Eu casei fora de Minas Gerais. E uma outra coisa também que foi realizado pra mim, sabe? Que é muito simples, mas que pra mim teve um grande significado e me mostrou, assim, o amor de Deus, sabe, nitidamente por mim, foi a minha lua de mel em Campos do Jordão. Porque eu ficava assim, ai, Senhor, às vezes tem aquelas coisas, ai, qual é seu sonho? Sua vontade, você tem vontade de conhecer algum local? Eu ficava, ai, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Até que um dia eu vi Campos do Jordão e ficava, nossa, que lindo. E o meu desejo era estar em Campos do Jordão com a pessoa amada. Eu ficava, nossa, um dia se for pra viajar, eu quero ir pra esse lugar. E a minha lua de mel foi lá, sabe? Foi maravilhoso. Foram dias assim, eu falo que foram dias encantados, né? Na verdade, até hoje está sendo, para honra e glória de Deus. Mas a minha lua de mel foi em um local também, né? Que era meu desejo conhecer. E um desejo, né, de estar com a pessoa amada. E daí, como eu falei, um dos pedidos na minha lista é que essa pessoa fosse alguém que tivesse desejo de sair fora da cidade grande. Como eu falei, nós casamos em São Paulo, mas depois nós fomos para Minas Gerais, né? Como eu já tinha casa em Minas Gerais, nós fomos para lá. Então nós fomos morar lá, né? O Jabes até então não estava trabalhando e nem eu. E nós ali orando, né? E assim, com a certeza de que Deus faria o melhor. Tentamos ir para uma outra escola missionária antes. Nem tanto que um dos motivos também, gente, de o Jabes ter me pedido em noivado, assim, e a gente ter até acelerado esse processo, né, do casamento, porque ele me pediu em noivado, mas nós podíamos ter casado, né, ou esse ano que vai vir, agora de 2020, mas, assim, né, a gente conversou bastante tudo mais, principalmente pensando nessa questão missionária, que se caso a gente fosse chamado seria bom, né, a gente, assim, já tá junto, porque era um desejo meu, era um desejo dele, como eu falei, nós tínhamos certeza, né, de um e do outro, na vida de cada um, né, então pra nós, né, tava aquela fé, sabe aquela fé, aquela certeza, era isso. Enfim, nós não fomos chamados, né, pra estar nessa escola, e daí eu vi que realmente é Deus que, não adianta a gente insistir em alguma coisa, é Deus que sabe o melhor, né, às vezes a gente até pensa, né, que respostas não são, vai ser algo ruim, mas não, nem sempre é algo ruim, né? O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então não adianta às vezes a gente sair de um lado, querer entrar no outro, se, como diz, se Deus já te enredou para um lado e de repente você tenta ir para um lado que é igual que já te enredou, não vai adiantar, né? E daí nós não fomos chamados, então nós voltamos para Minas com pretensão de ter
algum trabalho por conta própria, né? E daí ele procura algo no que ele sabia fazer. Enfim, nós íamos tentar essas coisas. Só que o meu esposo, ele já trabalhou, né, com uma pessoa que foi a pessoa que convidou ele para poder vir para a cidade pequena, que era o que estava na minha lista. E quando surgiu esse convite, só que o que me chamou mais atenção foi que essa pessoa, por nome Marcelo, ele chamou meu esposo para poder vir para a cidade de Bueno, Brandão, né? Ele, assim, gente, vocês não têm noção do quanto que ele nos ajudou, do quanto que ele está nos ajudando. Nós aqui nós não temos casa, né? Ele tem algumas casas que ele coloca para alugar. Então ele nos deixou ficar aqui nessa casa, né? E ele falou que fique aqui um ano, né? Vocês não vão pagar aluguel nem nada. E se vocês gostarem, né? Daí vocês vê o que vocês fazem ano que vem. Mas, no mais, né? Fiquem despreocupados. Então, assim, isso foi pra mim, sabe? Foi Deus, assim, mostrando que era a vontade dele, né? Que era ele indo cumprir. Eu nem tava prestando atenção, mas que ele iria cumprir mais um item da minha lista. E daí, gente, mesmo, sabe, mesmo assim, acreditando que fosse a vontade de Deus nós estarmos em uma cidade menor, aquela coisa toda, nós ainda tínhamos aquele receio, aquele medo, né? Só que uma coisa que me chamou muito a atenção, né, e que me confirmou que seria a vontade do Senhor, foi quando o Marcelo, né, a pessoa que nos chamou para poder vir para cá, né, e ele falou que aqui tinha uma igreja, né, adventista, e que essa igreja ainda era uma igrejinha pequena, um pequeno grupo, e que precisava de ajuda, e que o Jabes aqui, né, com o conhecimento que ele tem, e assim, que poderia ajudar muito, né, no crescimento da igreja, na evangelização, e ele até chegou a falar, né, que ele nos chamou, né, para fazer a missão aqui, mas, né, Deus, né, que nos chamou através dele, né, usou ele. E, gente, eu espero não chorar, mas logo quando eu cheguei aqui, o Jabes, ele veio primeiro. Como a gente estava naquela dúvida, aquela coisa toda, e nós chegamos a pedir ajuda, né, a um casal de amigos também, que, assim, eu admiro demais, 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 que é o Leandro Dalla. Pra quem não conhece, depois pesquisa no YouTube, Leandro Dalla, com 2L. Assistam os vídeos maravilhosos. E a sua esposa também, assim, que eu admiro demais. Eu conversei, sabe, com ela, assim, ela me orientou em algumas coisas, né, baseado nos princípios de Deus, me ajudou muito em oração, algumas outras pessoas. E assim, daí, né, nessa nossa conversa, eu falei, amor, então você vai primeiro, vamos continuar em oração e vamos ver, né, qual é a vontade de Deus, aquela coisa toda. E, gente, é como diz, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente precisa pelo menos dar o primeiro passo. Porque se nós, de coração, colocarmos na mão do Senhor, Deus não vai deixar nossos passos, assim, dar passo em falso, né? Se você tá confiando, realmente ele vai te orientar, né? Então foi o que nós fizemos, né? O Jabes deu o passo, ele veio. E nisso, aí foi acontecendo, sabe? Foi tudo muito rápido. Nós não tínhamos nem condições, gente, de poder fazer uma mudança. A mudança, R$ 2.000 para fazer uma mudança, sabe? E o Marcelo nos ajudou. Ele foi lá buscar, né, as nossas coisas. Nós decidimos não trazer os móveis, né, que já estavam lá. Eu trouxe apenas a máquina de lavar roupa, né, que eu comprei até no ano passado. E trouxe geladeira só. No mais, foi roupa, essas coisas assim, né. Panela também eu trouxe, né, obviamente. Mas o resto, nós decidimos comprar, né? Ter tudo novo. Falei, acho não, tenho a certeza que Deus está nos dando tudo novo mesmo. Então, vou me desapegar ao que era meu e vamos ter novo. Então, assim, tudo tá novo, sabe, pra mim.
E eu tenho muito que agradecer a Deus, muito, 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 muito. O casamento novo, em um lugar novo, né? Que pra mim, assim, nossa, pra quem conhece cidadezinha pequena, é uma paz, né? É uma paz, assim. É um ambiente tranquilo. E Deus seja louvado por estarmos aqui, porque eu acredito muito, né? Que realmente Deus, ele me ouviu. E uma coisa que eu quero falar pra vocês. Não desista, né, de acreditar naquilo que você falou com o Senhor. Pode demorar o tanto que for. Se tiver baseado em coisas que você sabe que agradam ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai ter o prazer de te dar. E então, como eu falei, ele veio primeiro, depois eu vim. E no dia que eu vim, a gente foi para a igreja. E chegando lá, o irmão perguntou: quem de vocês dois pode pregar hoje? Você ou seu esposo? E aí meu esposo falou assim: ah, hoje minha esposa prega, porque eu preguei na semana passada, é até bom que a gente ouve, né, alguém novo pregar. E eu tô assim, amor, mas eu não tô preparada. E assim, só que eu olhei pra ele assim, ele, você prega, você prega? Eu falei, eu prego, prego sim. E ali, né, eu fiquei pensando, falando, Senhor, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar. E por fim eu pensei, vou pregar sobre isso. Mas no que eu pensei que eu ia pregar sobre isso, de repente veio outra coisa em minha mente. E eu falei, ai meu Deus, mas como eu vou pregar sobre isso? Pelo menos se eu pregar sobre isso, eu já preguei uma vez. Mas sobre isso aqui, só que era aquilo aqui que Deus queria que eu pregasse. E eu preguei sobre Abraão, né? Coloquei muitos pontos de Abraão. E juntamente com alguns pontos de Abraão, eu até peguei alguma coisa assim do meu testemunho e passei para a igreja. E naquele dia, o pastor estava ali, né, naquele pequeno grupo. E o pastor depois levantou e acabou falando algumas coisas e coisas que me deu a certeza de que nós estamos aqui pela vontade do Senhor. E ele falou emocionado, gente, muito emocionado. Ele falou que tudo que eu falei na pregação, tudo que eu falei, ele obteve 99% de respostas que ele tinha pedido a Deus em oração. E ele falou que eu e o Jabes era a resposta de Deus às orações que ele fez para aquela igreja, né, para aquele pequeno grupo. E assim, quando eu ouvi aquilo, ao mesmo tempo assim, recai responsabilidade, recai tudo, o privilégio, muita coisa, sabe? Só que o principal, sabe, o que me confortou foi ouvir aquilo do pastor, não só dele, mas de algumas outras pessoas também que depois vieram conversar com a gente, assim, sendo muito sinceros. E nós vimos que nós temos uma missão mesmo aqui em Bueno Brandão. Uma missão desconhecida para nós, mas que nós estamos dispostas a fazer a vontade do Senhor. E eu peço a vocês que orem, sabe? Orem por nós, porque não é fácil, né? Não é fácil, mas acreditamos que quando confiamos no Senhor, mesmo que caia canivete, que chova canivete, né? O importante é estar ali, firme na rocha. E, gente, eu tô feliz, tô muito feliz. E feliz porque eu também não chorei no vídeo. Eu confesso pra vocês que esse é o meu segundo vídeo que eu estou gravando. E no primeiro vídeo eu chorei demais. Eu chorei muito mesmo. E, assim, nesse agora eu consegui gravar mais tranquila. E, gente, o que eu, assim, termino, né? Eu termino esse vídeo falando pra vocês que Deus, ele é real. Deus, ele é muito tremendo, ele é muito perfeito. Nós estamos hoje aqui em uma casinha simples, em um local simples, em um local, assim, tranquilo. E com a missão que nós, como eu falei, desconhecida para nós, mas a gente tem a certeza que se nós, né, colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Deus vai nos guiar conforme a vontade dele. Eu tô aqui, olha, sentada em um colchão. Até então esse aqui é o nosso quarto, né? Tá
Tá uma bagunça, gente. Tá uma bagunça. As roupas estão muita roupa na mala ainda, dentro de saco. Só algumas coisas que eu pendurei na arara que eu tinha trago. A cozinha só tem a geladeira. Mas tá, tá tudo sendo assim muito maravilhoso, muito maravilhoso. E eu só tenho que agradecer muito a Deus, gente, muito a Deus. E dizer pra vocês que o Senhor, ele é muito grandioso. Eu não esperava isso me acontecer, de verdade. Eu não esperava tudo isso assim me acontecer. Pra mim, hoje eu olho e falo assim, nossa, muito rápido. Mas quando a gente tá vivendo ali aquele, sabe, no meu caso eu fiquei viúva, aquela coisa toda, parece que, sei lá, parece que tá passando os dias e você ali, ai, mas graças a Deus que o Senhor, ele é perfeito em todas as coisas que ele faz. E vale a pena a gente saber confiar, a gente, né, não ir sabe, pela emoção da coisa, porque aqui tá pegando um fogo, porque eu acho que é isso, porque eu acho que é aquilo, mas realmente ir com mais cautela. Porque Deus, quando ele vier com aquilo que realmente é dele, você vai saber, você vai ter certeza, porque aquilo que você sempre fala com Deus no seu íntimo, você não vai ter dúvida de que quando for, é. De que quando for de Deus, é mesmo. Você não vai ter essa dúvida, pelo contrário. Enfim, gente. Não vou continuar falando, porque se eu continuar falando aqui, aí sim que não vai dar. O vídeo vai ser só um chororô. Mas é isso. Esse é o meu testemunho. E logo mais, obviamente, eu e o Jabes, a gente tem algumas coisas, né, pra poder falar também com vocês, sabe? Tudo nessa questão espiritual, como é grandioso. Gente, é muito grandioso, é muito perfeito. As coisas que Deus faz. Vale muito a pena escolher seguir o caminho do Senhor. Muito a pena. Nossa, gente, esse mundo não tem nada pra oferecer pra gente. Nada. Muito a pena, vale muito a pena. Deus seja louvado, gente. Deus seja louvado. Ele restituiu pra mim. Ele me deu um casamento que eu nem esperava, nem sonhava na minha vida. Sabe, eu sou uma pessoa muito sequinha pra essas coisas. Eu não importo, eu não ligo pra essas coisas, sabe? Casar de noiva, esse trem todo. Mas eu falei pra Deus que se eu casasse novamente, eu iria casar na igreja. Porque a primeira vez eu casei só no civil. Eu ia casar na igreja vestida lá de noiva. Porque meu sonho, quem me conhece, era casar. Casar, tá casada com alguém. Não casar no sentido daquela coisa, sabe? Aquela festa, aquela... Nunca tive isso. Mas eu falo que o Senhor, Ele me deu. Ele me deu de presente um casamento. Ele usou muito a minha sogra pra me presentear. Porque, nossa, ela tem sido uma bênção, sabe? Na minha vida. E, assim, muitas pessoas, né? Irmãos meus, amigos, a minha amiga Amanda. Agradeço muito também ela aqui por esse vídeo, né? Eu agradeço ela aqui, no caso, porque ela nos deu de presente, né? Ela gravou algumas coisas do nosso casamento, ela tirou algumas fotos nossas, coisas que a gente, vocês não tem noção. A gente não tava preocupado com essas coisas, não ia ter essas coisas, sabe? E muito obrigada, amiga, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Você não tem noção de como você, assim, tem um papel muito, 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 muito importante hoje, assim, na minha vida. Tem não vou nem falar muito. Mas enfim, tem muita gente pra poder agradecer. Eu não posso nem falar assim, porque senão eu vou esquecer de um e já viu, né? Mas meus amigos maravilhosos, que vocês sabem, nem vocês sabem, pessoas que me ajudaram, todo mundo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Como eu falei, o casamento o Senhor me deu, a lua de mel o Senhor me deu. Hoje o Senhor, né, tá me dando uma nova oportunidade de, assim, eu não falo. É uma nova oportunidade de ter alguém do meu lado pra caminhar, né? Caminhar,
rumo à missão, onde o Senhor quiser nos levar, onde o Senhor quiser que nós estejamos, que seja para tudo, para a honra e glória dele, que seja para benefício da obra do Senhor. E é isso, gente. É isso. Deus seja louvado. Obrigada a vocês que oraram, vocês que oram por mim. Pode ter certeza que às vezes eu posso não lembrar nome por nome, mas eu lembro de vocês que estão sempre falando comigo, essas pessoas que sempre estão me deixando mensagem. Eu não esqueço, não esqueço, não esqueço, tá? Deus abençoe muito vocês, muito, 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 muito. E é isso aí.